Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam se cuidando nesse momento de pandemia. Para finalizar, algumas técnicas básicas de panificação, né? Obviamente que é um assunto muito amplo, né? Mas eu acredito que a partir dos vídeos vocês conseguiram ter, assim, uma ideia, né, do universo da panificação. Apesar de ser, sim, um assunto que se leva anos para entender a fundo, né? Um assunto muito trabalhoso, que depende, sim, de muito conhecimento químico, físico, né, todas essas coisas aí que a maioria das pessoas não gosta, né, e com toda razão, né, não é todo mundo que tem que gostar mesmo, né, mas é um assunto bastante abrangente, tá? Hoje a gente vai falar sobre os métodos de preparo, né, quando a gente fala de panificação, como que a gente faz isso, né, quais os métodos, como que eu sei o que eu tô fazendo no ponto certo. Primeiro, a gente tem que tomar cuidado com uma parte muito importante, que é a mistura dos ingredientes, tá? Então, é necessário que durante o processo de preparo de qualquer pão sejam levados em consideração alguns pontos importantes, como a ordem que devemos misturar os ingredientes. Um ingrediente como o óleo, por exemplo, não pode ser incorporado à massa antes de todo o líquido, né, antes que todo o líquido seja misturado e agregado à massa, pois caso isso aconteça, existe um sério risco de falta de hidratação na massa, pois o óleo impermeabiliza a massa, impedindo que a mesma consiga absorver a umidade, tá? Então, é extremamente necessário que a gente saiba misturar os ingredientes, né? Então, a mistura correta seria, né? Isso vocês vão entender melhor quando vocês começarem a fazer isso na prática, mas a mistura correta seria, né? Farinha, fermento, açúcar. Misturou um pouquinho, acrescento sal. Misturou mais um pouquinho, a gente começa a acrescentar água, né? No caso de um pão bem simples. Acrescentou toda a água, né? Ou quase toda. Aí a gente vai acrescentar a gordura no final, tá? Porque a gente tem que seguir uma regrinha, né? Senão a gente acaba estragando essa massa porque a gente misturou ali as coisas no momento incorreto. A gente tem que levar em consideração tudo que vai nessa massa, se ela tem muito açúcar, se vai algum tipo de fruta, tudo isso tem que ser levado em conta, tá? E a partir do momento que a gente entende como é essa mistura, que vocês vão entender melhor quando vocês começarem a praticar, tá? Mas a partir do momento que a gente entende, a gente começa a fazer massas de muita boa qualidade, né? Muito melhores, né? E que vão durar muito mais tempo por conta que vão ter mais umidade, vão ficar mais bem feitas. E isso faz muita diferença, principalmente se vocês quiserem vender pães, tá? Nós temos dois métodos de preparo mesmo, né? Então a gente fala um pouquinho sobre a mistura e a gente vai falar sobre os dois métodos de preparo. A gente tem o método direto e o método indireto, tá? O método direto é o que o nome diz. Ele é um método direto. Você mistura todos os ingredientes, faz o primeiro descanso da massa, faz a moldagem da massa, o segundo descanso e depois leva para assar. Tá? É o método mais rápido, digamos assim. E a gente tem o método indireto, que ele depende de uma pré-fermentação. Por que a gente faz uma pré-fermentação? A gente ativa o fermento para que ele já entre na massa ativada, né? Pode ser feito de várias formas, inclusive a gente pode fazer um pré-fermento todo poderoso, né? A gente tem aí o Polish, a Biga, que vocês vão entender melhor quando a gente voltar aí para as aulas presenciais, tá? Então, são fermentos que eles vão elevar, de certa forma, obviamente, a qualidade dos pães de vocês. Tá? Então, são elementos importantes aí que podem ajudar e deixar o seu pão ainda mais fofinho. Né? Então, não é toda a massa que a gente faz com pré-fermentação, mas ele fica, sim, também um pão de qualidade, tá? Para vocês entenderem um pouquinho melhor, ó, eu tenho um esquema aqui. Esse esquema ele é da Embrapa, tá? Que é um órgão que cuida aí dessa parte de agronomia, de agricultura, e eles dão curso de várias coisas, inclusive de panificação. Como vocês podem ver, né, a gente tem aqui, no primeiro momento, uma massa indireta.
né? Então, a gente tem a mistura e a esponja, tá? A esponja nada mais é do que o pré-fermento. Normalmente, ela leva um pouquinho da farinha e da água da própria receita, né? Você deixa fermentar e depois você vai agregar ao restante dos ingredientes. Então, você faz a mistura, deixa a esponja descansar. Quando a esponja fermentar, você vai misturar com o restante dos ingredientes, aí vai ter o primeiro descanso, né? O primeiro descanso, ele serve para terminar de estruturar o seu glúten, né? E deixar a sua massa maleável, né? Então, a partir do momento que a sua massa descansa, ela fica mais maleável, tá? Ficou maleável, a gente pode fazer a moldagem, né? Então, a gente vai moldar, fazer bolinhas, fazer formato de pão francês e afins, tá? Tudo isso aí é possível. Moldou, você precisa sim da fermentação final, tá? Sem a fermentação final, seu pão vai ficar pesado. Então, você faz a fermentação final e, por último, você leva para o forno, tá? Essa é a ordem de uma mistura de massa indireta. Numa mistura de massa direta, eu posso fazer de duas formas, tá? Então, eu posso fazer com um processo lento, uma cera lenta, né? Ou até mesmo com a mão, que a gente vai fazer a mistura, essa fermentação vai demorar um pouquinho mais para acontecer. Depois a gente tem a modelagem, né? Depois do descanso da primeira fermentação. A gente modela essa massa do formato que a gente quiser, finaliza com a fermentação final e depois leva para o forno, tá? E a gente tem quando temos uma macera rápida, né? Que ela já começa a auxiliar também na fermentação. Onde a gente faz a mistura, tem o descanso, depois a modelagem, depois o fermento final e por último ela vai para o forno, tá? Então tudo isso vai acontecer de forma bem tranquila, né? O método contínuo não é um método muito utilizado, mas também é um método direto. A gente faz um fermento líquido, né? Depois acrescenta ele na mistura, depois faz a fermentação final e por último leva no forno. Vou dar um exemplo para vocês, um pão italiano, digamos assim. Ele é quase um fermento líquido, né? Então fica uma massa bem molinha. Então acaba que ela não precisa de uma modelagem, então ela não precisa de uma fermentação final, né? Ela não precisa desse processo. Isso acaba auxiliando, de certa forma, né, a forma como essa massa vai ser feita, tá? Bom, hoje a aula foi isso, foi super simples, só para vocês conhecerem os métodos de preparo da panificação. E eu vou deixar uma atividade disponível, tá? Nessa atividade, é muito importante que vocês vão fazer duas pesquisas, tá? A primeira pesquisa é uma massa feita sem a pré-fermentação e a segunda com a pré-fermentação. Então, uma massa no método direto e uma massa no método indireto, tá? Então, achem as duas, descrevam as suas receitas lá nos campos que eu deixei no Forms, tá? Qualquer problema, podem me chamar, eu sigo à disposição de vocês, tá? Muito obrigada a todos, um ótimo dia e um ótimo final de semana.